Olá, e mais uma vez estamos aqui no ar para falar as coisas a respeito de comportamento. Tudo o que a grande mente capta. É um livro que a gente escreveu há 4 anos atrás, junto com a Rosana Herman, que é a apresentadora do programa Via Satélite. É um livro que fala sobre essas questões psicológicas, num tom de humor e de piada. Quer ver uma piada que tem no livro? Diz que assim, que mulher é como pizza, só tem graça quando você come fora. E o pior é que essa piada é de autoria da Rosana, porque eu sou uma negação. E o que a Rosa quer saber é o seguinte, ela quer saber sobre as doenças psicossomáticas. Na carta dela, ela fala de um problema de gastrite crônica que ela tem, e eu vou estar tentando dar uma explicação rápida. Eu quero que vocês entendam de que em televisão a gente não tem a possibilidade de dar um aprofundamento técnico maior, até porque fica chato. Então a minha explicação é apenas uma dentre muitas outras explicações que acontecem. Então vamos lá. O que acontece na vida da gente? Na vida da gente vão acontecendo fatos. Fatos os quais a gente vai interpretando e dando significados. Nos ajudam, nos atrapalham, nos favorecem, nos prejudicam, são indiferentes. Quando a pessoa é muito tensa, quando a pessoa é muito medrosa, o que acontece? Na maioria dos fatos que chegam até a vida dela, ela dá uma conotação negativa, uma conotação ameaçadora. Só para você entender, não é bem a verdade. Vamos supor que eu tivesse um medo que viesse do meu corpo. Um medo sem explicação. Vocês sabem que é terrível, né? Ter medo sem explicação é o diabo. Porque você está sentindo alguma coisa e você não sabe de onde vem. Então, o que a mente começa a fazer? Ela começa a interpretar os fatos para estar justificando o nosso medo. Por exemplo, você é uma pessoa assustada, a Kátia estava pedindo para eu dizer das pessoas que têm sentimento de perseguição, então vamos falar um pouco delas. Você tem aquela sensação de que as pessoas estão contra você. E aí aquele belo dia, um dia bonito de sol, você até amanhece bem-humorada, mas a sua vizinha não lhe cumprimenta. Pronto. A tua cabeça já começa a trabalhar, ela já começa a elucubrar. Por que será que ela não me cumprimentou? Será que ela implicou com um sal que eu emprestei para ela, que não era um sal iodado? Será que ela não gostou de que eu não quis emprestar daquela outra vez o açúcar porque tinha acabado? E você começa a pensar, você começa a imaginar de que essa moça, de que essa sua vizinha não gosta de você e lhe deseja mal. Imediatamente o teu corpo reage. Mesmo que você não saiba disso, mesmo que você não tenha consciência, o teu corpo fica armado para a luta. Todo o funcionamento fisiológico dele fica excitado, como se você fosse entrar em confronto com a vizinha. No caso da gastrite, por exemplo, o que acontece? Pessoas que são mais ligadas a hábitos alimentares, que inconscientemente usam a alimentação como fator de acalmia. Tem gente que come doce que é para acalmar, eles podem até não saber, mas é o fato. O que acontece? No momento da ameaça, no momento do perigo, o estômago começa a pedir o alimento. E vocês sabem que quando o estômago começa a pedir alimento, começa a ter uma injeção de ácido clorídrico, que é aquilo que é necessário para o alimento digerir. Resultado, não tem comida, porque você não comeu, foi secretado o ácido clorídrico, e o que acontece? Ele começa a corroer a mucosa do teu estômago. A gastrite, a úlcera, na verdade, são exatamente isso. A corrosão da mucosa do teu estômago pela secreção desse ácido clorídrico, e agora eles estão dizendo que tem bactérias que também ajudam. De qualquer forma, fica consolidada a doença psicossomática. Quer dizer, a pessoa não tem consciência de que tem um medo, ela não tem consciência de que ela tem essa birra com a vizinha, ela não percebe que ela está reagindo a essa ameaça que a vizinha tem e acaba aparecendo a gastrite. Para resolver o problema psicossomático é preciso o quê? É preciso consciência. É preciso que a pessoa perceba e discirna exatamente aquilo que está acontecendo. É preciso que ela entenda de que na cabeça dela a vizinha é uma ameaça. À medida de que ela começar a enxergar melhor e trabalhar melhor as situações, a excitação diminui. E no que a excitação diminui, as manifestações psicossomáticas vão diminuindo, desaparecendo. E o Marcos diz o seguinte: eu não conseguia dormir direito, chorava bastante, passava até 4 horas em pé diante da pia e sentia vontade de me suicidar. Por quê? Porque quando eu tinha 12 anos, comecei a manifestar misofobia, ou seja, a fobia à sujeira.
Mania de ordem e mania de limpeza são duas características neuróticas muito comuns. Explico. Pessoas que têm mania de o tempo todo estar querendo lavar as mãos, de estar querendo o tempo todo tomar banho. Ou aquelas donas de casa que não conseguem ver nada fora de ordem. Qualquer baguncinha ela já é tomada de um impulso de ir lá e arrumar e botar certinho e fica toda irritada porque alguém mexeu e bate nos filhos. Essa senhora, essa pessoa está com um problema neurótico. Está com uma neurose obsessiva compulsiva. Por que que isso acontece? Rapidinho, porque o tempo já começa a me espremer e o Caio já começa a me olhar com cara feia. O que que acontece nesse tipo de coisa? A gente tem necessidade de ordem. Quanto mais primitiva a nossa mente, quanto mais insegura, quanto mais imatura, quanto mais ansioso, a gente precisa daquela sensação de limpeza e de ordem para poder se acalmar. A gente se apoia na ordem para poder estar se sentindo mais calmo. E aí o que que acontece? Quando vê uma coisa em bagunça ou quando vê uma coisa suja, é tomada pela compulsão, quer dizer, não tem como evitar, de ir lá e botar a coisa no lugar. E tem aquele momento de ilusão de que a coisa no lugar, de que a coisa bem limpinha vai trazer de volta a paz de espírito. Isso dura 2 ou 3 segundos, a pessoa realmente acalma e imediatamente volta à bagunça. Vejam bem, uma mente saudável, ela precisa ser uma mente flexível. Ela é uma mente que tem que ter a capacidade de conviver um determinado tempo com a desordem e com a bagunça. Por quê? Porque a vida é movimento, porque a vida está mudando o tempo todo. E a ordem se refere a fatos do passado, são referências passadas que você tem, baseadas na tua experiência. Se você não mudar a ideia, se você não tiver aquela flexibilidade de deixar uma ideia cair por terra, para deixar outra no lugar entrar, isso é evolução da mente, o que vai acontecer é que você vai entrar num quadro neurótico e muitas vezes depressivo. O exercício da mente é aprender a conviver com a desordem. Não é permanentemente, eu não estou pregando aqui que a gente deva viver na bagunça eterna, mas é não se deixar levar pelo primeiro impulso de querer botar ordem em qualquer coisa que está na tua frente. Com isso você aprende mais, com isso você entende de que você não é uma pessoa melhor do que ninguém e mais importante do que tudo isso, você compreende que a essência da vida é insegura. Lógico que o problema é delicado. Eu tinha uma paciente que lavava mais de 80 vezes a mão por dia. A mão dela ficava em carne viva e ela precisava botar as coisas limpas. Ela não aguentava a tentação de fazer isso daí. É um problema muitas vezes muito delicado e legal. Comporta tratamento. Não tem firula. É psicoterapia que precisa ser feita e tem medicação que psiquiatra pode prescrever para isso. Proximamente aqui em São Paulo, provavelmente vai aparecer algum convidado, vai ter um simpósio sobre os transtornos obsessivos compulsivos. Isso tem remédio que alivia, remédio que eleva a capacidade da tua mente, aumenta o teu nível de energia interna. Agora, se o teu caso não é tão grave assim, aprende a conviver com a bagunça, deixa que você vai descobrir uma coisa bárbara, é que quando o teu pensamento não fica perseguindo as coisas tendem a ir para a ordem nova naturalmente. Não a desejada, mas aquela que Deus quer.